Fica bem levinhas. Tá leve ainda? Tá, é só pra alongar mesmo, Ah, tá. pra tu não se machucar. Vamos aquecer bem. Depois de fazer umas 3 séries sólidas. Não usa a mãozinha. Contrai o adutor mesmo. Aí alonga o máximo possível. Esse é aquecimento pra tu aquecer. É o bom que ela é bem pesada, que aí não tem esses doidão querendo zerar a máquina, sabe? É. Só que nem eu consigo zerar, não, pelo amor de Deus. Nesse exercício aí é foda. Na adução, um cara forte igual você, se quiser, zera. Tipo, Não, mas é que nem fazer crossover com um monte de peso. Pra quê, você sabe? perde tudo. Tem momentos que é pra usar carga, tem momentos que é pra tu contrair, Sim. ter a cadência do movimento. Tá leve, é só pra aquecer. Vou tentar falar a mesma coisa pra ver se fica a mesma força. Você acredita? É, pra ver se eu acredito. Essas repetições tá muito mais linda do que quando ele começou. E só eu presto atenção nessas coisinhas. Quando ele tá conduzindo a carga, repetição que ele tá fazendo agora. É mais difícil mesmo na saída. É. Bom, agora ele vai sair mais aberto ainda. Acho que eu não tenho esse alongamento não. É a saída Van Damme essa. Não, eu faço pra É só pro cara eu melhorar minha mobilidade. Bora, Caí. Vamos? Cara, isso foi perfeito. Alonga. Alonga uma. É isso. O importante aqui é tu conseguir alongar o máximo possível e sair. Isso. Vamos. Isso. Pump veio agora, tô sentindo no meio das pernas. Tá com pump agora. Nossa, velho, meu, não tem como. Não dá, mano. É muito peso. Eu tô velho já. Que é isso? A alavanca nem saiu, velho. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Caí, você não gosta de fazer com o tronco mais à frente, alongando mais o glúteo? Porque aí mexe muito com o quadril, né? Tipo, É que é mais a posição do tronco, né, pro alongamento. porque a pessoa fica muito mais forte aqui. Aí vamos dizer que dá de fazer, tipo, nas últimas séries, tu faz até o máximo aqui, e depois, porque aqui tu fica muito forte. Aí podemos zerar a máquina, mas aí eu posso salvar, que agora tô dando estímulo pra ativação, pra quando a gente pra pélvica. Usa como um drop mecânico. Exato. Porque aqui o cara tá fraco. Que alongado tem mais força. Aí o cara tá melhor. Que nem o cara querer bater pé pior, né? No crucifixo, tipo, tá legal, mas tá gastando tanta energia no crucifixo, aí quando vai num supino, que é pra fazer força, que precisa ter o ombro, teu tríceps, o cara não tem. Aí, pô, o peito já morreu, aí ele tem força ainda no braço, vamos dizer, no tríceps. E tronco Mas aí. quando você joga a mão aqui na frente, você vai pegar mais. É que você trabalha num ângulo mais alongado, né? O seu glúteo por causa da flexão do tronco. Sim, por isso consegue trabalhar mais carga até.
Até porque o movimento fica criando um pouquinho mais curto da abdução Mas, do quadril. cara, alongar, tipo, quando nós fazer good mornings, vai alongar. Quando nós fazer um leg press ou um squat mais aberto, vai alongar muito o glúteo. Aqui é mais pra quando porque eu tenho certas poses que eu vou estar contraindo o glúteo. Eu quero aquele detalhezinho, pico de contração. Então eu tô focando. Aí também um ângulo mais reto, né? Você não pode jogar Exato. tanto o tronco perfeito nessas Porque condições. ninguém vai igual, tipo, eu tô aqui, eu vou contrair o glúteo. Quando eu tô de lado, tô contraindo o glúteo. Eu quero aquele pico de contração pra ter as fibras bem fundas. Aí quando, tipo, sei lá, vou pro lado, aí eu preciso de mais alongado pra encaixar junto com o meu femoral, a pose. Nós vamos alongar o glúteo. Eu não acho, tipo, pra uma mulher, ok, um treino específico. Acho válido. Agora pra homem, tipo, tem tantos outros movimentos que nós vamos alongar o glúteo já, não precisa mais nesse. Já que eu só fiz um on de offzinho, eu já senti que melhorou muito. Aí, pô, mano, por nada era pra eu estar treinando perna sério faz muito tempo, sabe? Porque um ano de evolução melhorou muito. Eu pensei que eu ia, tipo, migrar de categoria e caraca, eu não tenho glúteo, não tenho femoral. Isso faltou desejar. É que pra mim você não poderia trabalhar tanto isso, né? Senão Você já tava grande pra categoria. Eu tava tirando foco de outras regiões, entendeu? O teu corpo sempre tu vai ter que ajustar ele. Então teu treino sempre vai mudar de acordo com o que você quer melhorar. Mesmo se o cara não é atleta. Pô, eu quero ter o físico com a parte superior mais do peitoral. Vou montar um treino de acordo com aquilo que quer melhorar. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Kaique, aí ele chegou lá e o Cariani tava lá, né? Aí o Cariani falou, não, meu, o Kaique é foda que, meu, você treina com ele, você não consegue mais treinar. E é verdade, cara, ele vende muito o esporte, velho. Você faz um treino com ele, depois você começa a lembrar dele, aí você vai comer, você fala, puta, meu, é foda. Aí você vai treinar, você fala, puta, ele vende muito o negócio, ele entra na sua cabeça, ele vive muito o bagulho. É muito louco, ele vive a parada, entendeu? Muito legal. Eu tenho certeza, eu vou falar, você vai confirmar. Se os caras te param no supermercado pra rolar ideia, você vende o esporte pro cara. Certeza, certeza. Você vende, meu, é muito embaixador demais, velho. Tudo que eu aprendi desse esporte eu tento passar pra frente. Porque vai ajudar em vários aspectos da vida do cara. Cara, você é o cara mais embaixador. Vai deixar ele mais focado em tudo na vida dele. É muito Pô, se eu louco. tenho só uma horinha pra treinar no dia, ele já vai montar a rotina do dia dele. Ó, eu tenho que treinar, depois treino, tem que fazer isso, depois fazer isso, tem que fazer isso. Aí o cara não é perdido, tipo, não vou ter tempo. Não, vou fazer. Se eu morasse na mesma vila do Kaique, eu tava shapeado já. Vou... Você não consegue não treinar, velho. Vai que o cara te encontra, você tá tudo fodido. Aí ele não vai falar nada, mas vou olhar e vai falar, porra, cara. Porra, caralho. o Slipknot. Ok, mas você nunca abandonou o treino de perna, né? Desde que você começou a treinar. Sim, mas ó, porque igual, sua panturrilha é muito boa. meu foco na... Pra quem já foi aí. Meu foco na mesa era treinar a perna, mas completo, mais pelo gasto calórico. Não era o foco. Meu foco específico na mesa era um pouco mais de ombro, parte superior do peito, detalhamento nas costas, que é realmente que vai ser avaliado. Manter a cintura em dia, esse foco principal do mês. Aí agora não, agora eu quero ter o físico equilibrado. Mas mesmo Cima quando você abaixo. era da Men's, você nunca pensou que você ia subir de categoria? Não, Quando você mundo- começou na Men's, você achou Não. que você ia subir de categoria? Não? Não, porque eu tive muito sucesso desde o começo. Ó, Mas você achou que você ia ficar eu lá? fiz meu primeiro campeonato como júnior. Eu ganhei a júnior, a sênior, a open, tudo na mesma noite. Tudo, ganhei acho que 6, 7 troféus. Aí eu, caraca, eu está estranho aí, mano, tem alguma coisa de errado. Aí eu deixei de lado, voltei o outro ano, mesmo campeonato. E ganhei tudo de novo, eu ainda era na júnior. Mas você Aí, falou, não, sou é Men's. aqui em Boston, por nada a Você galera de falou, sou Boston Men's. gosta de mim. Aí eu fui pra outra cidade, ganhei tudo de novo. Aí, eu, mano, agora eu vou pensar em me tornar profissional. Ô Kaique, mas você é cidadão americano, né? Sou. Se você quisesse competir pelos Estados Unidos, você competiria. Sim. Tá vendo? Mas... Brasileiro é brasileiro, irmão. A gente pode ir pra qualquer lugar do mundo, a gente continua sendo brasileiro. Sim, sim. Legal, pô. né? É Isso o é que legal. faz nós... É. O que faz o Kaique é eu ter nascido no Brasil, sim. ser criado pelos pais aqui, ido pra lá. Mas querendo ou não, você viveu mais nos Estados Unidos do que aqui. Sim. Mas
foda, no coração o é sangue foda. é brasileiro, O sangue é então brasileiro. let's go. Legal, é. Leg day do meu aniversário. Presente grego. Leg day de aniversário. É Happy Birthday Day. Happy Birthday Leg Day. Tem uns bagulho que não fica na minha cabeça, Kaique. Eu não sei como é que é você, tá? Ui. Mas tipo, você sonhar um negócio sua vida inteira e você ver acontecendo. Tipo, quando você começou, você tinha só. Você vislumbrava as coisas, não vislumbrava? Sim. Aí você vai vendo as coisas acontecer. Sim, sim. Se colocar? Criando metas e indo atrás, né? É, muito louco. Aí, só que daí acontece muito mais foda do que você imaginou, cara. Eu, pelo menos, as coisas comigo. Sim, com certeza. Acontece num nível, filho. Eu nunca tive o sonho de, tipo, ser reconhecido. Meu meta era ser reconhecido em Boston, para o pessoal ir na minha loja de suplementos comprar suplementos. Foda, né? Essa era a minha meta. Só que foi muito além disso. Eu só queria ser conhecido em Boston, tipo, vamos lá na loja do Kaique, aquele bodybuilder tal. Tá, porque todo mundo ia pedir dica pra mim na loja de suplementos. E como é que você lida com essa, tipo, não vou colocar pressão, mas tipo assim, pô, Kaique é um dos melhores, talvez um dos melhores classes que a gente tem no Brasil hoje já, mesmo antes de competir, tipo, essa fama, assim, que você gosta de Cara, eu falo que cadeira. nada na vida tu tem pressão, cara. Porque se tu olhar no contexto da vida, daqui a pouco nós vamos morrer e isso não faz parte de nada. Cara, ou tu ganha, tu vai perder. Agora depende de você se vai continuar querendo trabalhar através disso ou não. Como é uma montanha, filho. Não, mas a Aí verdade, que é uma se tu montanha. parar pra pensar, tipo, cara, a pessoa que tá me julgando ou me criticando não vai estar lá na hora do meu enterro. Então eu não vou ser nada pra essa pessoa. Então, tipo, caraca, tu tem que fazer. Não tem que fazer nada. Eu faço isso porque eu gosto, tenho essa paixão. Mas, no fim das contas, Sabe uma coisa que eu percebo muito na sua personalidade? Parece que muito que é a personalidade do Gabriel, meu sócio. O Gabriel tem uma personalidade muito parecida com a sua, cara. O Gabriel, dificilmente você vai ver o Gabriel se abalar. Pode provocar. Ele fica. Eu sou muito mais reativo que o Gabriel. Eu entendo bem o jeito do Kaique pensar, porque o Gabriel é bem assim. Bem assim. Eu sou muito mais reativo. Eu admiro, mas eu acho que na vida você tem que procurar gente que não é igual a você. A Ju? A Ju é outro lado do Kaique. É uma parceria muito fodida de vocês dois. Eu acho que ela me conhecendo também, tipo, cara, eu faço isso, eu sou isso, é isso. Ou tu segue comigo, ou tipo, vamos dizer que ela não me apoiaria. Ela seria só mais uma namoradinha e continuar indo. Sim. Independente do que a opinião. Até dos meus pais no começo, não era de apoio. Mas eu fiz ele acreditar. Sim. Aí, tipo, nossa, que tal fulano, os amigos dos meus pais chegavam, pô, teu filho é muito focado. Sim. Aí depois ela para por cima, realmente, cara, faz, foda. entendeu? Aí, de ator do meu trabalho, fiz ela acreditar, tal fulano acreditar. Chegou a um ponto que pessoas do Brasil estavam acreditando no moleque perdido em Boston. Tipo, não, queremos aquele moleque pra trabalhar com nós. De tantos atletas foda no Brasil, o porquê eu? Por nada Deus colocou na minha cabeça, tipo, vai ser desse jeito. Mas uma coisa que eu penso também, cara, quando você começa, é só você e o seu sonho. Sim. Você não tem como você obrigar as pessoas a acreditarem. Então, mas eu Você não- vai provando, Sim. aí as pessoas vão vindo. Com Isso é certeza. muito legal também. Mas, Porque você vai transformando, É de acordo com a cabeça das pessoas pra falar, pô, é possível. sim, Isso é o melhor. mas Você fazer as pessoas acreditarem que é possível. é ligado? o que eu falava pra mim mesmo, cara. Uma coisa de certeza, qualquer coisa. Eu vou ter uma vida com isso. Colocar na cabeça, não Você tinha... já tem, né? Então, Já sim, tem. É sua vida já. mas E você tem que a sucesso. maioria, né? exato, a maioria pensa, pô, como é que eu faço dinheiro? Eu pensava, não, tem como. Ou dando aula, ou na minha loja de suplementos. Mas aí teve oportunidades, aí foi agarrando a oportunidade que veio. Por isso que eu falo pra galera, trata como um trabalho. Quando o cara te dá a oportunidade, mostra, faz o trabalho além. Aí ele fala, pô, valeu a pena. Igual tipo o Márcio, tá me apoiando na minha jornada também. Mas vou mostrar, tipo, ó, já que tá confiando em mim, vou mostrar trabalho que tipo, vai valer a pena pra você também. Aí ele, pô, faz sentido
Aí vai querer investir mais em mim. E eu vou dar retorno novamente. Isso é verdade. Aí vai nessa roda, sabe? Ah, meu, eu vou, já que você falou isso aí, eu vou reconhecer uma parada aqui. Eu conheci o Kaique, passou um mês, 30 dias, que eu patrocinava o Kaique, 30 dias. Ele me colocou dentro da Xime Muscle, com um dos caras mais fodidos de academia que tem nos Estados Unidos, que é o Jonathan. E esse cara gostou tanto do nosso produto, que hoje ele é o nosso representante comercial nos Estados Unidos, porque ele gostou do produto, mas acima de tudo, porque o Kaique endossou a gente. Isso aí foi foda. Eu lembro que o Gorgo que indicou você pra mim, ele ficava, Márcio, você tem que patrocinar o Kaique, meu. O Kaique é monstruoso, o Kaique vai rachar, você vai ver o que esse cara vai fazer, e não sei o quê. Eu te conhecia, mas eu não conhecia você pessoalmente, entendeu? Só de vídeo. Só conhece a imagem do Kaique, o que é o Kaique por fora. É, ué. Quer que eu comece? Quem começa? Eu acho que é melhor tu começar, depois eu e ele, já que ele é o mais forte, pra... Ele é mais forte. Aí você vai botar uma carga do caralho, Não. eu e ele vai peidar. Não, tu começa, porque aí vamos dizer que tem que tirar. Começa que eu sou mais velho, pode falar. Não. Não precisa ter vergonha. É preferencial, cara. Que aí... O dono da máquina começa. É o preferencial, mano. Que aí ele vai, vamos dizer que nós temos que colocar, aí nós colocamos em vez de Ficar tirando, entende? Falta só 14 anos pra eu poder estacionar em qualquer vaga. Vai ser louco demais. Vai ser top. Tem nada de idoso, mano. Mas quando ele tiver 60, meu. Meu Às pai... vezes você chega no bagulho, tá cheio de vaga de 12, você fala, puta que pariu, meu. Faz 12. O pé tá bom aí, Jonah? Aperta só o glúteo. É. E contrai o abdômen também. Pra tu falar que nem uma madeira, uma pranchinha. Aqui tu pode aproveitar pra alongar o glúteo. Lá embaixo, pum. Só até apertar o glúteo, cuidado pra não jogar um pouco pra lombar. Eu falo, a tendência é que a pessoa perder o glúteo, jogar pra lombar é Então, muito aí eles só jogam. Não, tem que, alongou. Pensa só no teu glúteo, não no teu tronco. Uma dica que a gente pegou aqui com o Will. As primeiras duas nós vamos fazer 12 repetições. Depois nós vamos fazendo só a progressão até chegar na carga válida de fazer. Vai morrer entre 6 a 8 Até repetições. achar a carga. É. Aí depois das 6 a 8 nós vamos fazer um back-off de 12 a 15. Entendeu? Então aqui, 12, nós vamos colocar 2 pratos, 12, e depois só 6. Mas vamos colocando carga, tipo, agora tá boa. Até, tipo, morri na 8, quando é válida, sabe? Tá. Agora, duas válidas ou uma só? só vai ser Jonas. 2. Abraço. Pode ir, Essa pélvica, Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado pelo reconhecimento. Essa é a Estou mandando uma pra você lá em Orlando. Essa é a top da top. E hoje em dia eles querem inventar muita pélvica, cara. Ou é com cano, tudo ruim. Você viu aquela menina que se machucou na pélvica? Então, vai inventando. Ou tu faz com a barra, ou nessa. O resto é tudo invenção. É o simples que funciona. É impressionante o quanto de carga que a mulherada coloca aqui, velho. Sim. É um músculo muito maior, né, velho? Sim. Né? E é um movimento curto também. É a diferença que tem de um bíceps masculino para um bíceps feminino, a mulher é o glúteo feminino com o glúteo masculino. Não, mas força não. Sem chorar. Sem chorar. Eu tô adorando. Tem que pensar sempre que você está tendo oportunidade que 99% dos moleques que acompanham a marombeira sonha. Eu vou aproveitar até a última repetição. Agora vai ficar mais cabuloso. Pra 6. Até a hora que fizer 4.
Não ajuda nada aí. 3, 4, contrai glúteo. 5, 6. Excelente. É válido ou não? Não. Não aguenta assim. Quem tem a lombar pinçada, igual eu, é bom fazer bastante adutora, abdutora e elevação pélvica. Ajuda muito, muito, muito. Na verdade é o único negócio que salva. Que eu vou na fisioterapeuta, tudo, mas é aqui que eu consigo realmente consertar o negócio. Glúteos fracos vai compensar com a lombar. Então fortalecendo essa região. Agora doeu a bunda. O Márcio fez 12 com 5, nós temos que fazer no mínimo 12 com... I am the standard, man. Mesmo nós tendo a consciência um pouquinho melhor, dá. Vamos esmagar o máximo possível. Só foca em fazer a repetição perfeita. 2, sobe mais, sobe mais. Nós vamos diminuir 4 e vai aumentar? No mínimo 15 repetições. Ah, entendi. Você volta uma carga e aumenta. Interessante. Você começa alto, E volta. diminui. Sim, porque não faz Sobe a sentido. carga. Não faz sentido o cara, vamos dizer que ele tirou uma série válida com peso. Ele aumentar a carga e ainda aumentar a repetição, então tu não deu o teu máximo, tu tá se enganando. Ah, entendi. Aí já vai preparando o cara pra treinar certo. Tipo, mano, quando eu falo uma série válida, dá o seu melhor. O movimento fica igual nos aquecimentos, só que tá com a carga. Tipo, mano, eu não aguento fazer mais uma. Com execução boa, entende? Aí é a técnica mecânica e o cara vai melhorando. Aí agora, vamos dizer que, tipo, já tem a noção. Eu consigo fazer 12 repetições com 5 pratos. Agora eu vou tentar fazer 13. Ainda melhor. Entendeu? O Kaique 13 é o Johan com jovem. execução ainda melhor. O Kaique é o Johan jovem que fala português certinho. Cara, é a mesma conversa, velho. Impressionante. O Kaique tem 80 anos já, velho. Na verdade, muito fodido, muito fodido. Pra quem projeta produto igual eu e é engenheiro mecânico, Kaique, ouvir alguém que treina, que sabe explicar é top. É porque a minha visão é totalmente matemática das coisas. Entendeu? Mas querendo ter um pouco de matemática no treino. Não, mas também. eu não tenho feeling de atleta, porque eu não sou atleta. Sim, não, aí é anos de treino, melhora isso. Por isso que eu treino. Mas cara. agora, sabendo de números também, cara. Sim. Se eu fazer, execução não tem como, tem que sempre aperfeiçoar isso. Execução acima de tudo. Sim. Mas uma repetição ou uma série a mais, tu vai melhorando. Sim. Não tem, isso é legal. Por isso que é válido o cara fazer no começo 3 séries de 10. Ontem a gente treinou costas com o Kaique. Hoje você não é meu personal. Hoje você é meu colega de treino. Vai. Isso. Boa, isso não. Galã. Mas viu? Eu sei porque, tipo, tem mais treino, aí a consciência ficou melhor. Quase cala a boca, pai, vai lá. Entendeu?
Ah, baklava. Bonitinho. E é muito bom. É? É só pra te mostrar mesmo. Que é esse? Baklava. É o docinho. Ah, sim, sim. Ele Tem é ali no mercado. muito bom. É uma loja de produto árabe. Ah, é que aqui em Londrina Eu também fui tem uma lá colônia árabe gigantesca. Em Dubai eu trouxe um pra ela, da França também. Esses docinhos, tipo gostoso, macarrão. Trouxe lá da França pra Gil. Eu trago essas coisinhas pra ela, que ela gosta de doce. Tem um lugar aqui em Londrina que chama Castanha Baru. Ele só vende doce sem glúten, sem açúcar. Sabe aqueles bagulho que... É, isso daí eu acho que... E é bem Papo no gostoso. mel, sei lá. Quando eu quero comer um bagulho, uma torta de chocolate mesmo, mas eu não quero mijar muito fora do Aquela pinico. padaria que tu levou eu e o Johan, É, muito top aquilo. sim. É, mas ali é padaria normal, né? Não, mas gosto. É. Tem os docinhos mó diferentes lá. Ah, mas você não A come. Ju, não, eu sei, mas... Cara, eu vivo através da Ju, Você vive... sabe? É verdade, ela Tipo, é seu estômago. É, é. A Jus é o estômago dele. Porque se abre o olho dela, então, caraca, a Ju que come porcaria toda hora. Um dia, Tá gostando disso, então deve ser muito se algum top. dia você for comer, É, então, vale a pena, tipo... come nunca, velho. Foda. Não, tipo, quando Foi no... tem a opção de, tipo, coach ou depois de um campeonato, de ter uma refeição livre, aí eu falo, pô, Ju, aquele dozinho vale a pena eu gastar as calorias nele, sabe? Vale, então eu vou. Porque a pior coisa do mundo é que em batalha faz dieta, tem um shape, você vai comer um doce e fala, pô, é ruim, e gastei todas essas calorias pra comer um doce ruim. Então por isso que eu mando a Ju testar tudo, provar tudo. Ah, o porquê eu uso boné toda hora? Por causa disso. Cabelo fica caindo no rosto, eu odeio, cara. Odeio disso, força. Mas aí ajuda, não uso boné hoje. Mas aí eu fico com raiva durante o treino. Pra mim não importa, o movimento vai ser destinado no glúteo femoral, mas agora vai pegar a aquele lá, perna inteira, aquele lá. é um press. Você consegue fazer com o joelho. Você consegue fazer com o joelho bem aberto, entendeu? Aquele lá. Você consegue abrir bem a perna. É o mais importante. É, então. Mas ainda vai ter flexão de joelho e quadril. Sim, sim. Então vai pegar os dois, mas um foco ainda é mais ter mais flexão de quadril de qualquer outra Você coisa. consegue aliviar bem o joelho e alongar mais seu glúteo por causa aumenta a flexão também.